paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. E mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus. Palavra essa que salva, que cura, que liberta e que leva o homem para o céu. O texto fica na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a partir do capítulo de número 4, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 9. Diz assim o texto: Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada alguma, morada certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. Glorificado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos o quanto os discípulos se doaram para um projeto maior, que é o de cumprir o Ide em todas as nações. A Bíblia nos diz que os apóstolos sofreram, foram perseguidos, passaram fome, dificuldades, nudez, sede, trabalhavam com as próprias mãos. E o texto vai dizer que nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. A pergunta que eu faço, meu irmão, minha irmã, para mim, para você, será que nós temos nos doado? Será que nós nos doamos de forma plena à obra de Deus? Será que a igreja desse século tem se doado para um projeto maior, que é de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo? O que nós, como igreja, temos feito? Quando nós olhamos para a realidade de hoje, meu irmão, minha irmã, a coisa está terrível. Pessoas que se dizem pastores, agora alguns até apóstolos, bispos, esbanjando riquezas, ostentando prosperidade. Será que isso é o Evangelho de Jesus Cristo? Quando nós olhamos para o mundo, para a nossa realidade, a grande maioria esmagadora das pessoas que vivem no mundo, no planeta Terra, vivem com o mínimo para a sua subsistência. Como pode alguém que se diz pastor, um líder religioso, alguém chamado por Deus para proclamar as boas novas, ostentar riquezas? Que evangelho é esse? Que cristianismo é esse que está sendo pregado neste século? Meu irmão, minha irmã, o que nós estamos fazendo com a palavra de Deus? As pessoas estão distorcendo o evangelho
para pregar algo que vá satisfazer os desejos humanos. As pessoas estão enfatizando mais o ter do que o ser. É líderes aí com roupinha colada, Rolex, carros caríssimos, descendo do helicóptero. Os irmãos me desculpem, mas essas pessoas não têm nada com Deus. São adoradores do diabo, filhos do Beelzebu, filhos de Satanás. Esse não é o evangelho de Jesus Cristo. Esse não é o evangelho que os apóstolos viveram. Minha gente, despertem. Olhem para as Escrituras. Olhem para a vida dos apóstolos, dos homens de Deus, que passaram fome, foram humilhados. Não houve nenhum tipo de ostentação dos homens de Deus, daqueles que viveram no primeiro século, daqueles que viram Jesus, daqueles que deram a sua vida em prol do Evangelho. E os maiores pregadores que nós encontramos, maiores no sentido humano, que arrebanha multidões, é justamente aqueles que pregam uma prosperidade carnal. É aqueles que pregam o céu aqui na terra. Você pode, você consegue, você vai ter, você precisa crescer, você precisa ser próspero. Não que há algum problema em você ser próspero, trabalhando, buscando, não, mas isso não pode ser prioridade na sua vida. Alguns chegam a dizer que se você não está sendo abençoado, é porque tem alguma coisa errada, você não tem fé. Outros ficam usando o dízimo para barganhar, para dizer para as pessoas algo que a Bíblia não ensina. Como, por exemplo, se você for dizimista, você vai ser próspero. Você vai ser abençoado. Será que isso é verdade? Aí vão para Malaquias 3,10. Ó, que maravilha! Abrirei as portas, janelas do céu. E o que você vai dizer, ó infeliz, para aqueles que são dizimistas e ficam desempregados, passam necessidades, vivem com o mínimo, alguns até na miséria, e pega aqueles centavos ali e leva para a igreja, agradecendo a Deus. E aí, se você for ensinar para essas pessoas que se ela for dizimista, ela vai ser próspera, o que você vai dizer para uma pessoa dessa, ô infeliz? Não é isso que o texto está dizendo. A Bíblia diz que tudo que viemos a fazer para Deus deve ser com liberalidade, não querendo receber algo em troca. Não. Se você é dizimista é porque Deus já te abençoou. Não é para você ser abençoado. Mas existe um bando de atribulados, filhos do cão, que ensina diferente. Por quê? De evangelho não tem nada. De cristão não tem nada. De homem, de Deus não tem nada. Estão buscando seus próprios desejos. E esses têm comichões nos ouvidos, porque não suporta a sã doutrina. Não suporta ouvir o evangelho de Cristo. Estão pregando o evangelho segundo os seus interesses. E quando nós olhamos para a Bíblia, Paulo vai dizer: nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Vai falar em trabalho para essa turma aí? Quer não. Meu irmão,
Minha irmã, eu vou te dizer uma coisa. Essa turminha aí de endemoniados travestidos de pastores, que estão em muitas e muitas igrejas aqui no Brasil, essa turminha aí, quando eles descobriram que é possível ganhar dinheiro com igreja, começou a aparecer de milhares, um monte de vagabundo que nunca gostou de trabalhar, a verdade é essa, que achou uma maneira fácil de ganhar dinheiro. Agora você que é crente, meu irmão, minha irmã, você também é culpado, porque você sustenta esses vagabundos. Você sustenta esses vagabundos que tem por aí, que não pregam o evangelho. Por que você não procura uma igreja séria, onde o evangelho de Jesus Cristo é pregado de forma plena? Mas não, você vai atrás daquilo que você precisa. O evangelho não está aqui para oferecer aquilo que você precisa não, meu irmão. Não segundo a sua concepção. O evangelho está aqui para te oferecer vida eterna. O evangelho não está aqui para te oferecer riqueza neste mundo, não. Muito pelo contrário. Não junteis tesouros na terra, onde vem a traça, corrói e leva tudo, mas junteis tesouros no céu. Cuidado, meu irmão, minha irmã. Que tipo de igreja que você está frequentando? Cuidado. Tem muitos aí que de igreja não tem nada, são sinagogas de Satanás. Os caras ostentando. É casa. Em condomínios caríssimos. Carros caríssimos. Enquanto membros de sua igreja estão passando literalmente necessidade, dependendo de cesta básica, enquanto esses endemoniados estão ricos. Eu queria, meu irmão, minha irmã, que Deus fulminasse essa turma de filhos de demônios, filhos de Satanás. Eu fico indignado com isso, meu irmão. Eu fico indignado quando eu vejo esses caras, essa turma, enchendo a igreja, ganhando milhões. Usando a igreja para enriquecer. Mas o culpado também somos nós. Cristãos que frequentam esse tipo de igreja. Que não quer saber de igreja séria, né? Porque lá é mais fácil, né, meu irmão? Lá ninguém vai me cobrar. Lá não tem disciplina. Lá não tem Bíblia. Lá não fala sobre pecado. Lá não me confronta. Lá não vai dizer que eu preciso me revestir de uma nova criatura, mudar o meu jeito de vida, meu estilo de vida. Muito pelo contrário, lá vai dizer que a igreja é que se adapta ao meu estilo de vida. Não é isso? Lá é mais fácil ser crente. É uma maravilha. É uma maravilha. Lá eles não são fundamentalistas, né? Lá é tudo bem, vem cá, continua por aqui. Oh, amor, nós amamos todos. Não é verdade? Cuidado com esse tipo de igreja. Tem muitas igrejas sérias? Tem, eu não vou generalizar, mas eu, como servo do Deus Altíssimo, eu tenho obrigação de te alertar. Cuidado com o tipo de igreja que você está frequentando. Essa igreja tem te confrontado? Essa igreja tem mostrado para você que você é pecador e que você precisa mudar o seu comportamento, a sua vida, o seu estilo de vida? Se essa igreja está falando isso, está pregando isso, então fique nela. Mas se essa igreja está pregando apenas aquilo que você gosta de ouvir, se essa igreja está pregando apenas aquilo que você quer ouvir, ou aquilo que está atendendo às suas necessidades, cuidado. Cuidado. Porque o evangelho vai dizer para mim e para você que nós precisamos todos os dias
mortificar o nosso velho homem, mudar a nossa maneira de falar, mudar a nossa maneira até de nos vestir, mudar a nossa maneira de nos comportar em determinados ambientes, mudar a nossa maneira de tratar o nosso próximo, mudar toda a nossa maneira de viver. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com suas próprias mãos, diz a palavra de Deus. Irai-vos, mas não pequei. Aquele que é um cristão, ele não adultera, ele não mente, né? Ele não vive em fornicação, ele não é um beberrão, ele não é mentiroso, ele não é brigão. Essas são as características de um verdadeiro cristão. Mas ele ama a palavra de Deus. Não que ele seja melhor do que alguém, não, mas ele busca o tempo todo melhorar, ser cada dia estar cada dia mais próximos de Deus, mortificando toda a sua natureza pecaminosa, deixando para trás aquela maneira, aquele estilo de vida que tinha lá no passado e agora vive de acordo com a palavra de Deus, se aproximando cada vez mais de Deus. Cuidado com esses mercadejantes da fé, esses atribulados e demoniados que descobriram uma maneira de ficar milionário através da fé do povo, né, das pessoas, principalmente daquelas que não têm conhecimento da palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia do povo brasileiro, né? Que Deus tenha misericórdia da igreja, que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, nos dando esse entendimento de compreensão, entender qual é o verdadeiro evangelho. Evangelho que salva, evangelho que cura, evangelho que transforma a minha vida, evangelho que me confronta, evangelho que transforma a minha vida de dentro para fora. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.